Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu caminhar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é fiel, querido. O Senhor é soberano, Ele é Deus conosco, Ele nos guarda, Ele nos livra e Ele nos abençoa. Confie na palavra do Senhor, busque a presença do Senhor Jesus, se posicione debaixo da sua destra e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. O Senhor é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Antes de começar a meditação na palavra, vou deixar o meu recado. Querido, não se esqueça. Dê o seu like, dê o seu joinha e compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Porque o nosso intuito, o nosso desejo, querido, é fazer o ide do Senhor. Pois a palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura. Porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso objetivo: saquear o inferno, tirar as vidas das trevas, falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fazer com que as pessoas o conheçam, o busquem e o sirvam, para que alcance nele a salvação eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? A palavra hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, primeiro versículo a seguir, que diz assim: Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenções de engenheiros, que estivera nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Essa palavra é um texto histórico onde vem contando a trajetória do rei Uzias. O rei Uzias, querido, ele começou muito bem, mas como tem uma frase que eu ouvi de um líder
em uma certa época que não importa como você começa, mas como você chega até o final. Porque Deus, Ele é contigo o tempo todo, mas você tem que perseverar até o fim. Uzias, na sua juventude, na sua adolescência e durante a trajetória sua como rei, ele fazia as coisas de forma correta. Ele agia de forma correta. Ele fazia as coisas com ordem, com decência. E Deus estava com ele. Por quê? Porque ele fazia com que o povo buscava a Deus. Ele buscava a presença do Senhor. Ele andava na presença do Senhor. E isso agradava a Deus de tal forma que tudo que ele empreendia a fazer, o Senhor prosperava. O Senhor era com ele. O Senhor o ajudava. Só que, se você dá continuidade a essa palavra, você vai perceber que depois dos tempos passados, depois de muitos anos, Uzias, ele se ensoberbece. Depois que ele foi fortificado e fortalecido pelo Senhor e prosperou na sua vida social, na sua vida política, na sua vida comunitária, na sua vida pessoal, ele prosperou. E a palavra vem dizendo que o seu coração ensoberbeceu, porque ele, como rei, ele se colocou num lugar que Deus não o chamou. Ele, como governador da nação, ele agora entra dentro do templo, num lugar que Deus não colocou. Ele vai, pela soberba, acender incenso dentro do templo do Senhor, lugar aonde ele não poderia entrar. Por mais que ele fosse rei de Israel, ele não era sacerdote, ele não tinha um chamado. E ele agora, com o coração, com o ego inflado, ele tenta fazer aquilo que Deus não manda. E a palavra vem contando que 80 homens do Senhor, cheios de valentia de Deus, homens que sabia que o que ele estava fazendo contrariava a lei de Deus, entram atrás dele, guiados pelo sacerdote. E o sacerdote ali o confronta e diz para ele que isso não era honra, que Deus não se agradava do que ele estava intentando fazer. Ao invés de receber a exortação, o rei se indigna, se revolta, fica com o coração inflamado, não aceita a palavra do Senhor, não aceita o não de Deus e se volta contra os sacerdotes. Na hora que ele está irritado, que ele se volta contra os sacerdotes, Deus o fere. Deus coloca lepra na sua testa naquela hora, naquele momento. E todo leproso ele tem que ser banido naquela época da presença da casa do Senhor. E ele é expulso por aqueles 80 homens de Deus. E ele também se deu pressa a sair dali, porque ele entendeu naquele momento que o Senhor o ferira. Por quê? Porque se colocou numa posição que Deus não chamou. Tinha tudo para ter um reinado amplo, um reinado próspero, um reinado longo, mas a sua soberba, por ter sido agraciado por Deus, por ter sido abençoado por Deus, se deixou enredar e se contaminar. E ali começou a querer fazer coisas que Deus não mandou. Começou a querer entrar em lugares, fazer coisas que Deus não permitiu. E a sua soberba o destruiu. Porque a partir daquele momento, ele teve que ser colocado numa casa à parte. E enquanto a doença o consumia, o seu filho começou a fazer aquilo que era para ele fazer. Porque ele deixou de fazer o que ele estava fazendo para fazer o que Deus não mandou ele fazer, que era a obrigação dos sacerdotes. Querido, se você tem um chamado, se você tem uma chamada de Deus no teu coração, busque conhecimento, busque entendimento, busque estar preparado, busque estar cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença do Senhor. Mas não tente fazer aquilo que Deus não está lhe mandando fazer. Não vá aonde Deus não está te direcionando para ir. Porque muitas das vezes, querido, nós endurecemos a nossa cerviz, nós endurecemos o nosso coração por causa do pecado, por causa da carne, por causa dos desejos. E tomamos precipitadamente, direções que Deus não enviou. E isso acarreta sobre nós, queridos, consequências. Porque o que nós temos que entender é que Deus perdoa o pecado, mas Ele não tira a consequência daquilo que nós
fazemos, que nós escolhemos fazer. E esse texto, ele vem trazendo na sua integridade aqui isso. Ele vem mostrando, ele começa contando como era poderoso esse rei menino, que se foi levantado por causa da morte do seu pai. E ele começa agora a andar na presença do Senhor e a obedecer a Deus e buscar a Deus e ser usado por Deus nas batalhas, nas conquistas. Mas ao passar do tempo, ao passar dos anos, o seu coração se perde, porque ele é muito abençoado e Deus o ajuda em todo momento, e ali ele se deixa corromper pelo ego, pela sensação de que ele podia tudo, que ele tinha direito a tudo, que ele podia entrar onde ele queria, fazer o que ele queria. Talvez a intenção da oração fosse até boa, mas não era o lugar para ele estar. E quando ele é arguido, e a Bíblia ainda deixa bem claro que aqueles 80 sacerdotes foram valentes, porque eles não estavam arguindo, eles não estavam exortando a qualquer um, mas um rei que podia mandar decapitar, podia mandar matar, podia mandar prender, mas eles não se acovardaram quando viram que o rei estava agindo de maneira inconsequente, de maneira errada, e eles se posicionaram como homem de Deus para poder impedir que o pecado permanecesse na casa de Deus. E ali eles confrontam o rei Uzias, e o rei Uzias se irrita, porque não quer correção, porque se achava dono da verdade, porque se achava autoridade suprema sobre o povo, que podia todas as coisas, e não era bem assim. Deus o usava no seu lugar, Deus o usava na sua chamada, Deus o usava enquanto o seu coração estava quebrantado diante do Senhor, enquanto ele se deixava ser guiado pelo Senhor. Mas a partir do momento que o seu desejo, a sua vontade falou mais alto do que a obediência para com Deus, Deus o feriu, Deus o tratou, Deus mostrou que Deus era Deus e que a palavra do Senhor não cai por terra e não retrocede, que o que o Senhor determinou tem que ser. Muitas das vezes, querido, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, ao comando do Senhor, porque o não de Deus, querido, é bênção. Quando Deus diz não, Deus está nos protegendo, nos resguardando de consequências, de coisas que nós não temos suporte emocional e espiritual lá na frente. Então, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem nos revelado e tem nos mostrado. O caminho do Senhor é estreito, largo e espaçoso é o caminho para a perdição. E andar com Deus, querido, tem que ser em obediência, tem que ser em reverência, tem que ser em compromisso, tem que ser em luta, mas crendo na palavra e na direção daquele que vive e daquele que reina. Medite nessa palavra nesse dia de hoje. Busque a face do Senhor, porque talvez você esteja sendo agraciado e abençoado como o rei Uzias, no princípio do seu reinado, porque está fazendo as coisas conforme aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Mas não se deixe ensoberbecer. O que você é, o que você está conquistando, o que está acontecendo na sua vida, não é merecimento. Não é porque você é o cara, você é a mulher de Deus. Não, é porque Deus é misericordioso, querido. E Ele nos ama, e Ele nos quer ver bem. Então, se posicione no Senhor, querido. E não se deixe levar pelos desejos e anseios do coração. Antes de fazer qualquer coisa, peça a direção do Senhor. Antes de ir, pergunte para o Senhor vai comigo? Faça como Davi. Davi, quando ele havia algo que ele tinha que guerrear, alguma coisa que ele tinha que batalhar, antes de tomar posicionamento, ele ia para os pés do Senhor e perguntava, é para ir? O Senhor estará comigo? E ele confirmava a resposta do Senhor. Só então ele se levantava. E ele obedecia o comando de Deus. E nós precisamos ter essa atitude na nossa vida em todas as áreas, seja elas quais forem. Nós temos que estar com os olhos voltados aos céus, nós temos que permanecer na presença do Senhor, nós temos que nos deixar ser guiados pela promessa e pela palavra daquele que vive e daquele que reina. Porque o propósito de Deus, querido, é que nós o sirvamos, o conheçamos e buscamos a sua presença e a sua face. A palavra vem dizendo assim, que nós temos que nos colocar debaixo das potentes mãos do Senhor, resistir ao diabo, porque o diabo fugirá de nós. Se coloque debaixo da destra de Deus,
Se coloque debaixo da chamada do Senhor, se coloque debaixo do comando do Espírito Santo e usa de inteligência, de fé inteligente. Perdoa aqueles que te magoaram, te machucaram. Libera perdão por aqueles que te feriram e ande buscando a presença do único e suficiente Salvador. Porque o que Deus quer, querido, é que você o conheça, é que você se renda, é que você se dobre, é que você se posicione. O que Deus quer, querido, é que você permita que Ele reine. Coloque Deus no centro da sua vida. Coloque Deus na primazia do seu coração. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Santo e Ele é fiel. Ele pode todas as coisas. E no tempo determinado Ele se levantará ao seu favor. E o seu rosto resplandecerá a face do Deus Santo e poderoso. Então, querido, deixe Deus te usar, deixe Deus estar contigo. E se Deus te disse não, receba o não de Deus, assim como você receberia a bênção, o sim do Senhor. Porque muitas das vezes nós não entendemos, mas é livramento, é bênção do Senhor lá na frente. Que a nossa vida esteja direcionada pela palavra. Não pelo desejo, não pelo nosso anseio, mas pela palavra do Senhor. Porque o Senhor é fiel. E a palavra vem dizendo que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são maiores e são melhores. Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Então, nós possamos buscar os sonhos de Deus para a nossa vida, as realizações de Deus e em Deus para a nossa vida, para que nós possamos glorificar o seu nome e sermos transformados e agraciados pela sua presença. Que essa palavra sirva para você hoje como resposta de Deus para a glória e honra do nome dele, porque ela falou muito forte ao meu coração nessa madrugada, que ela venha também falar ao teu coração. Amém? É o desejo do meu coração. Antes de terminar, eu quero pedir a você, medite, leia todo o capítulo 26 de 2 Crônicas e continue buscando a presença e a face do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje e não se esqueça seja você uma bênção. Deus é fiel.